Tá vendo essas duas notícias aí na tela? Você deve estar pensando, Mais dinheiro pro nosso Brasil. calma, não necessariamente maior circulação de dinheiro na economia quer dizer maior poder de compra, tá? Tendo acertado isso, eu quero que você perceba. Uma notícia fala sobre imprimir e outra sobre injetar dinheiro na economia. Você sabe qual que é a diferença? Não sei. Bem-vindo, pensador, bem-vinda, pensadora. Nesse vídeo, eu vou te falar a diferença entre imprimir e injetar dinheiro na economia. Como funcionam esses processos e por que simplesmente emitir mais dinheiro não é vantajoso. Nos últimos anos, o Brasil nunca emitiu tanto dinheiro como agora, principalmente em 2020, onde você deve se lembrar até da nota de R$ 200 lá do Guará. Entenda que emitir mais dinheiro sem que isso acompanhe a produção econômica apenas vai aumentar a quantidade de dinheiro que vai circular na economia. Não vai aumentar o poder de compra. Entendeu? Não, calma, continua o vídeo aí. Nas últimas décadas, o Brasil passou por várias reformas na sua moeda, até chegar ao real, que se mantém desde 1994. Nessas décadas, o Brasil passou por um cenário de hiperinflação. A economia virou um setor tenso, deixando as pessoas em alerta 24 horas por dia. Porque o que acontece? As pessoas recebiam um salário e iam direto para o supermercado. Os preços das coisas mudavam diariamente, aumentavam diariamente. Aí ficou famoso aquele termo compras do mês. Por quê? Se a pessoa demorasse para ir no mercado um dia, no outro dia o preço da carne, do arroz teria aumentado. Exatamente, de um dia para o outro. Então, nessas épocas eram de hiperinflação. E por que fizeram essas reformas até chegar no real? Já teve cruzado novo, cruzeiro, enfim. Essas reformas, diferente do que muita gente pensa, não era para aumentar o poder de compra, mas para simplificar os cálculos. Basicamente, cortar os zeros. Na época eles anunciavam caixa de som por R$ 1 milhão, sofá por R$ 450 mil. Não faz muito sentido, né? Então, para simplificar isso, eles cortavam zeros. Essa era a reforma da moeda. Aqui na liquidação Jumbo Eletro, todo mundo está aproveitando esta oferta. Congelador Prostóximo 260 litros de 980 mil por 839 mil à vista. Conjunto modulado 3 estrelas Chenil 7 peças de 554 por 450 mil à vista. Conjunto 3 em 1 National 7070 com caixas de 1.350 mil por 1.249 mil à vista. Também tinha aquela questão psicológica, né? Nossa, R$ 1 milhão no sofá. Entenda que isso era apenas para facilitar o cálculo. Agora, se a gente falar para como que aumenta o poder de compra, basicamente tem que a quantidade de dinheiro no mercado tem que se equiparar à quantidade de bens, de produção, de bens, produtos, de serviço. Senão, não adianta. Só mais dinheiro, só vai ter mais circulação, o dinheiro vai perder mais valor ainda. Mas vamos tirar a dúvida de uma vez aí. Qual que é a diferença entre imprimir e injetar dinheiro na economia? Você deve ouvir falar muito sobre imprimir dinheiro. O Brasil imprimir dinheiro e pronto. Vamos tratar isso em duas situações. A primeira é na fabricação, imprimir dinheiro na fabricação regular de dinheiro, de moedas, cédulas. E a segunda sobre a questão de você injetar dinheiro na economia, que é um outro processo pouco mais complexo. Aqui no nosso país, a emissão de dinheiro é autorizada pelo Bacen, Banco Central, e realizada pela Casa da Moeda. O Banco Central é responsável por colocar o dinheiro em circulação, já a Casa da Moeda é responsável pela fabricação do dinheiro. Todo ano, o Bacen, após deliberação do Copom, que é o Conselho Monetário Nacional, ele vê a quantidade de cédulas e moedas que deverão ser fabricadas e fecha um contrato de fornecimento com a fábrica. Quando é necessário emitir mais dinheiro, isso é feito através do Tesouro Nacional, emitindo títulos de dívida. Basicamente, essa injeção de dinheiro na economia funciona da seguinte forma. O Bacen vai e compra títulos do Tesouro, que é o principal responsável por administrar as finanças
do governo federal. Logo, os recursos são injetados no governo e o Bacen fica com os títulos de dívida. Entendeu? Mas, Matheus, e se o governo não é mais fácil ele imprimir dinheiro e distribuir para a população, para todo mundo? E lá vamos nós! Olha, não é. Isso é um tiro no pé. Não sei, é o tiro, cara. Vixe, é o tiro. Olha tá correndo. O que vai acontecer de cara é uma altíssima inflação, igual em tempos anteriores. Vendas apresenta a volta das ofertas cor-de-rosa. Galinha de pau quilo 5.390. Batata lisa quilo 2.590. Arroz agulhinha violeta 5 quilos 15.900. E uma sucessão de problemas como empobrecimento da população, congelamento de investimentos, fuga de capitais do país e alta do dólar. A gente tem que entender muito que o dinheiro ele é um meio para um fim. Por exemplo, quando você está com fome, você não come dinheiro. Quando você tem necessidade de se transportar, você não some no dinheiro e vai, sabe? Parece algo bobo, mas é o que muita gente ainda não entende. O dinheiro, basicamente, ele é um meio para um fim, uma moeda de troca. Então, tem que existir essa troca de valores. Vai trocar dinheiro com produto, um bem, um serviço. Por isso, a quantidade dele tem que estar equilibrada no mercado. Existe sim uma garantia do dinheiro, que não é bem clara para as pessoas, mas é deduzido como um lastro. Basicamente, lastro é a quantidade de bens, produtos e serviços de riqueza que um país tem em detrimento do dinheiro que tem no mercado, da circulação. Então isso deve estar muito bem equilibrado. Uma nação não pode imprimir mais dinheiro do que ela tem de riqueza. No caso seria bens, produtos e serviços, que eu já falei algumas vezes aqui. E por que a nação não pode imprimir mais dinheiro do que tem de riquezas, vamos dizer assim, de produção? Porque vai ter um desequilíbrio de oferta e demanda e isso vai ocasionar a inflação. Inclusive, tem um vídeo falando exatamente da inflação e os 3 principais fatores dela. Na lógica, então, o governo, para aumentar a sua injeção de dinheiro, de papel moeda na economia, ele tem que aumentar as suas riquezas, os seus tesouros. Um exemplo disso é se ele encontrasse novas reservas de petróleo, fontes de minérios ou outro bem físico que servisse de garantia e agregasse valor à sua moeda. Pensa comigo, se uma nação ela simplesmente quer imprimir dinheiro e dar na mão do povo para comprar comida, coisas que precisam, ok, a curto prazo funcionaria, ele ia mover no supermercado, compraria tudo que tem direito e principalmente você ia ver coisas supérfluas. Só que a médio e longo prazo, as pessoas voltariam para lá, só que aí não acompanharia, porque tem muita quantidade de dinheiro e poucos produtos. Logo, isso ocasionaria uma altíssima inflação. Então, a economia ia desacelerar. Logo, os investidores externos, os países, eles iam deixar de olhar, no caso, para o Brasil, e aí ia criar um ciclo avassalador, onde o preço das coisas ia aumentar muito, o nosso dinheiro ia desvalorizar de uma forma que existe até alguns exemplos, chegaríamos no caso da Venezuela, onde a gente vê essa crise que está acontecendo, pessoas fazendo filas enormes para comprar pouca quantidade de produtos e mesmo assim uma quantidade limitada. Uma maçã, uma água sanitária, um pão. Então esse é um cenário infelizmente muito triste e o que ocasionaria caso o Brasil apenas imprimisse dinheiro e entregasse para a população. Simplificando aqui, o que de fato então é essa injeção de dinheiro na economia? Basicamente é uma prática que exige que o Banco Central compre títulos públicos federais, aumente o seu balanço e financie artificialmente essa expansão. Essa não é uma prática recente, comum no Brasil, porém já ela é bem mais comum em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, a União Europeia. Bom, agora sobre impressão de dinheiro. Basicamente, essa prática resulta em substituir notas danificadas e na compensação em relação ao déficit de notas do país. Esse último caso é onde já existe o dinheiro
já existe a circulação do dinheiro. E nesse primeiro caso que eu citei, que é a injeção de dinheiro no país, é um pouco mais complexo, porque você está injetando dinheiro novo. A impressão de dinheiro não é a solução para nenhum país, para nenhuma economia, tá? Se você não tiver muito dinheiro e não tiver produção, não adianta, tá? Agora, a principal consequência também errada quando a gente fala sobre injeção de dinheiro é a inflação. Isso afeta o bolso de todo mundo. Na minha opinião, seria interessante injetar dinheiro na economia com foco em produção de recursos. Exemplo, na exploração do turismo, comércio local. E quando você investe em projetos perenes e em setores que não param, isso acontece o quê? Os recursos, os bens, produtos vão se multiplicar cada vez mais. E para resumir, algo que tem que ficar muito claro para todo mundo, para mim, para você, é o seguinte: não importa a quantidade de dinheiro de um país, de uma nação, mas sim a possibilidade dele usar esse símbolo como moeda de troca, produzindo bens, produtos e serviços, ou seja, criando uma riqueza genuína. Gostou desse vídeo? Eu sei que você gostou. Então curta, se inscreva e ativa o sininho, porque aí o canal vai ver que é relevante para você. Além do mais, toda vez que lançarmos um vídeo, você vai ser a primeira pessoa a ver. Temos uma indicação para você. Confere aí.